Ora, já estamos então a gravar, vamos então começar. Eu queria estar lendo Efésios capítulo 1. Eu agradecia aos irmãos, todos que puderem estar com a Bíblia, ir grifando, ir sublinhando, apontando perguntas, alguma coisa que às vezes queiram participar, podem fazê-lo. Não, pode ser interativo, né? Pode haver perguntas, e o Senhor nos capacita a responder. Não, não sabemos tudo, mas pela graça do Senhor a gente vai aprendendo uns com os outros. Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 23, são 23 versos nesse primeiro capítulo de Efésios. Eu vou ler: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, sendo o beneplácito de sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a prudência e sabedoria, desvendando-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E digo nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu tenho ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja Jesus, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Irmãos, entrando hoje dentro do texto da carta aos Efésios, depois de na semana passada temos passado ali um pano de fundo de como é que o Evangelho chegou a essa cidade e dali se espalhou para as outras cidades daquela região. Uma igreja que começa ali com aqueles dois auxiliares, Priscila e Áquila, que depois recebem um reforço de peso, né? Um eloquente pregador chamado Apolo, até à chegada de Paulo em Atos capítulo 19, quando então a sua autoridade apostólica é manifesta através do agir do Espírito Santo, dos milagres, das maravilhas que se fizeram ali através do apóstolo Paulo. Entre os acontecimentos de Atos dos Apóstolos capítulo 19, que falámos na semana passada, e esta carta aos Efésios, passaram aproximadamente entre 4 a 6 anos. Não dá para precisar historicamente. Sabemos que esta carta foi escrita ali
primeira prisão de Paulo, e então, como não há uma data exata, provavelmente entre 4 a 6 anos depois de Paulo ter chegado a Efésios, ele depois volta, né? Lembrando que ele chega ali efetivamente no princípio da sua no final da sua a segunda viagem, mas depois fica pouco tempo, vai embora, e na terceira viagem que ele fica ali mais tempo, e a gente sabe que logo após a terceira viagem ele já é preso. Então, escrita em Roma, na sua primeira prisão, muitos acreditam que seria uma carta não só para a igreja em Éfeso, mas para todas aquelas igrejas ali na região, né? Essas igrejas que nós encontramos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as tais 7 igrejas da Ásia Menor, que foram fruto dessa igreja de Éfeso. Por isso que ela é também a primeira igreja mencionada por Jesus ali no capítulo 2 do Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Tatiara, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então acredita-se que esta carta ela era para a igreja de Éfeso, mas para ser circular em todas as igrejas. Ao contrário de outras cartas que são muito apologéticas, né, que combatem os falsos ensinos, que combatem os judaizantes, os gnósticos, esta carta aqui, ela não é tão apologética, né? É uma carta que visa o fortalecimento dos crentes, judeus e gentios, para esta unidade que há em Cristo Jesus, né? Essa unidade da igreja e mostrar também o plano eterno de Deus em Cristo, cria um novo povo. E orienta uma vida prática coerente com essa nova identidade em Cristo. Nós vemos que podemos dividir essa carta aqui em duas secções, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, uma parte mais doutrinária, quem nós somos em Cristo, essa bênção inicial que nós vamos falar hoje, salvação pela graça, no capítulo 2, a unidade entre judeus e gentios, esse mistério revelado, né? O mistério de Cristo oculto, mas depois revelado a Paulo, né, de fazer convergir todos os povos em Jesus. E depois, a partir do capítulo 4, uma parte mais prática de como viver isso, como viver essa unidade em Cristo Jesus, né? Primeiro ele fala dessa unidade, da salvação na graça, de todos dos dois povos fazer um povo, né? E depois como viver diante dessa nova realidade, né? A unidade do corpo, dos dons, a vida cotidiana, fala do lar, do casal, fala também dos servos, dos senhores, da armadura de Deus. Em resumo, esta carta ela nos ensina a nossa posição em Cristo, como viver o dia a dia nesta posição que nós adquirimos e como permanecer firmes na batalha contra o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, como ele próprio diz nesta carta no capítulo 6. Se você memorizar 3 verbos, você memoriza o conteúdo básico de Efésios: sentar, andar e permanecer, né? Sentar porque ele mostra a nossa posição, andar porque Efésios mostra a prática e permanecer porque ele nos ensina a lutar. Então, se você memorizar esses 3 verbos, sentar, andar e permanecer, você memoriza sim muito, claro, de uma maneira muito panorâmica aquilo que essa carta fala. Entrando no texto aos Efésios, e nós vamos fazer como temos feito, versículo a versículo, falando um pouquinho de cada versículo. Né? Efésios capítulo 1, verso 1, os irmãos que puderem ter a Bíblia aberta, ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo. Então, Paulo se apresenta logo aqui nesta carta, não há nenhuma dúvida da autoria desta carta. Existem cartas que têm dúvidas. Esta não existem dúvidas. Paulo se apresenta apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Uma autoridade
delegada, não autoassumida, né? Ao contrário daquilo que hoje nós vemos muitos, né? Pessoas que se auto-intitulam pastores, profetas. Vemos como Paulo recebeu esse chamado ah, por parte de Jesus, né? No caminho de Damasco, Atos capítulo 9, e que depois esse chamado foi confirmado pela própria igreja e autenticado pela operação do Espírito Santo através do seu ministério. E aquilo que nós vemos em Paulo é aquilo que deve ser o padrão para todos os obreiros, para todos aqueles que lideram na igreja, né? Primeiro Deus chama, né? Pode não ser um chamado como o de Paulo, que foi um chamado bem diferente, né? Público, mas Paulo também era um perseguidor, era uma pessoa que Deus tinha um propósito muito grande, né? Mas Deus se revela de uma maneira semelhante dentro da proporção. E Deus chama, Deus se revela no nosso coração, Deus arde em nós a vontade de fazer a obra, seja o episcopato, seja o diaconato, seja qualquer obra dentro de- da igreja, né, dessa multiforme maneira de Deus trabalhar. Deus chama, a igreja reconhece o chamado, né? O que é uma coisa muito importante, né? Porque eu posso dizer assim, eu senti de Deus que eu vou ser um pastor, né? Mas depois eu não gosto de pessoas, por exemplo, né? Eu não gosto de lidar com problemas, eu não gosto de ouvir. Então vemos que isso não é, é um chamado que não foi Deus, né? Porque quando é Deus, a igreja reconhece. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E o que a igreja diz amém é como se Deus estivesse dizendo amém. É o que a Bíblia diz, não é? Né? Quando Jesus diz, olha, quando tiverem dois ou três em meu nome, aí eu estarei. Na realidade, essa frase, ali eu estarei, é que Jesus estava dizendo que eu confirmo com vocês. Porque estava-se a falar ali de uma decisão que a igreja tinha que tomar, né? Nós usamos esse texto para quando a igreja está vazia, mas não é o contexto. Mateus 18 é diferente, é só ler o texto. Então, primeiro Deus chama, a igreja reconhece o chamado de Deus, né? E depois esse chamado é autenticado pela operação do Espírito Santo através da pessoa, não é? Como se fosse o selo, o carimbo, não. A pessoa sente no coração de fazer, a igreja vê na pessoa isso que foi o chamado de Deus e esse chamado frutifica, né? A operação do Espírito Santo através da pessoa. E foi o que aconteceu com Paulo, né? Ele não foi autoproclamado. Hoje, eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou. Hoje em dia, as pessoas. Todo mundo é pastor, todo mundo é profeta, todo mundo, mas cadê o fruto? Cadê a igreja por trás que reconhece, que levanta, né? Então isso é muito importante. E Paulo já começa aqui ah, como dando um ponto de autoridade no seu ministério. Eu fui chamado pela vontade de Deus. Eu não me autoproclamei, né? E depois nós vemos, quando a gente lê a história, Atos dos Apóstolos, como ele fala lá em Gálatas também, do seu início, nós vemos que esse chamado de Deus, ele é reconhecido pela Igreja e nos seus atos autenticado pelo Espírito Santo. Essa carta de Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus, crentes comuns, separados para Deus, né? Santo separado e fiel a Cristo, né? E esse termo que ele usa aqui, em Cristo, é muito curioso que Paulo usa essa expressão em Cristo mais de 150 vezes nas suas cartas, né? É, é algo que é muito poderoso, né? Porque ele sabia onde é que ele tinha que estar e onde é que nós devemos estar, em Cristo, que é o tema central desta primeira fase aqui desta carta, né? Paulo começa no verso 2 declarando uma bênção apostólica, né? Ele fala aqui que a graça, né, e a paz de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, né, ele
Ele começa declarando a bênção, um favor, a graça, o favor imerecido que salva e sustenta, e essa paz que é a reconciliação com Deus e a ordem restaurada, né? Essa graça e paz que vem de Deus e de Jesus, e que fora de Deus e de Jesus não existe, por muito que as pessoas procurem graça e procurem paz em outras situações, mas nós sabemos que isso leva à frustração. Nós normalmente nos nossos cultos também terminamos com uma bênção apostólica semelhante a essa. Normalmente terminamos com 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, né? Que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E já me perguntaram uma vez, ah, por que é que sempre terminamos o culto com a bênção apostólica? E até uma vez já me confrontaram dizendo que isso não era algo bíblico, mas tem sim uma raiz bíblica. O que acontece é que essa bênção que nós falamos em 2 Coríntios 13, não é a única. No Antigo Testamento, Israel, quando terminava os seus cultos, eles terminavam com a bênção sacerdotal, que está lá em Números capítulo 6, verso 24 e 26. Quando o sacerdote despedia o povo com a bênção araônica. Não sei se vocês já ouviram a bênção araônica, eu acredito que sim, mas nós podemos abrir, eu por acaso devia ter colocado aqui, mas nós podemos abrir Números capítulo 6, Números, deixa eu abrir aqui o meu Números capítulo 6, o verso, eu coloquei aqui, verso 24 e 26, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Talvez os irmãos já ouviram isso. Se houve muito essa bênção araônica, a bênção sacerdotal, nos aniversários, por exemplo, né? Então, no Antigo Testamento, Israel já tinha esse hábito. Os sacerdotes despediam o povo nas suas reuniões com essa bênção sacerdotal. Depois, no Novo Testamento, Paulo e outros escritores, eles encerram as suas cartas com essas fórmulas de bênção, sendo que a mais completa e trinitária é a de 2 Coríntios, capítulo 13, do 13 ao 14, que é a que nós normalmente utilizamos, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Como essas cartas eram lidas em assembleia, né, eram lidas em grupo, a comunidade naturalmente começou a usar essas mesmas palavras no próprio culto cristão. E isso nós temos desde o século IV, veja lá, desde o século IV, referência dessas bênçãos nas liturgias antigas, né? Tanto na ordem, especialmente na ordem bizantina, Constantinopla, né? Na Igreja do Oriente, o sacerdote ele proclamava isso, só que não era no final do culto, era numa parte do culto, né? Então o uso oficial é bem cedo, século IV. Depois, na Idade Média, a Igreja Romana, já aqui separada do Oriente, eles usavam, né, também essas bênçãos, mas não só a de 2 Coríntios capítulo 13, existem outras, né? Depois, na Reforma Protestante, ela se fixa no final do culto. Calvino, por exemplo, que é um dos maiores exegetas conhecidos, ainda que possa haver algumas diferenças naquilo que a gente acredita, mas Calvino não se pode negar que era um dos maiores intérpretes da Bíblia, teólogos que existiu. Ele padroniza o encerramento dos cultos com uma bênção bíblica, que às vezes até era a de Números capítulo 6. A Igreja Anglicana, no século XVI, ela faz o mesmo, a Igreja de Inglaterra, ela faz o mesmo,
né? Ela encerra os seus cultos também com essa bênção bíblica. E depois os presbiterianos, reformados, metodistas e os evangélicos e pentecostais herdaram esse costume. Então, o uso e a prática vem dos tempos apostólicos, né? Na carta que era a pregação da noite, né? E foi formalizada nas liturgias antigas e na reforma é popularizada como o fecho oficial do culto, do jeito que nós fazemos hoje. Então, na realidade, é algo que começou no culto judaico no Antigo Testamento, com a bênção dos sacerdotes, e que transita para a reunião cristã, por influência dos próprios apóstolos e seguida pela Igreja ao longo dos séculos. Por que é que nós usamos sempre 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13? Não é obrigatório usar, atenção, mas por que é que nós usamos? Porque ela é trinitária, ela é a mais completa. Ela confessa o Pai, o Filho e o Espírito num só fogo, né? É como se fosse um evangelho em miniatura. Fala de graça, favor imerecido, não merecíamos, éramos caídos. Fala de amor, que nos alcançou mesmo nós não merecemos, e fala de comunhão do Espírito. Então é como se fosse um evangelho em miniatura, o que Deus fez e faz por nós. Pastor, mas e se no culto não tiver a bênção apostólica? Porque às vezes parece que quando nós estamos no culto, e se por acaso não existe a bênção apostólica, parece que o culto fica incompleto, né? A gente só damos o culto por. Nós, principalmente, temos mais esse hábito, né? Mas nem todas as igrejas têm esse hábito. Mas nós, às vezes, temos esse hábito de que, se não houver a bênção apostólica, parece que o culto não é completo. Mas não tem nada a ver, o culto é completo, sim. O culto não fica incompleto se, em alguma ocasião, eu não preferir exatamente a bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13. Porquê? Porque essa bênção apostólica é um hábito da igreja, desde o início, como nós já vimos, mas não é um sacramento. Também não é um feitiço litúrgico, um amuleto da sorte para a semana, né? Não podemos encarar isso como um amuleto da sorte para a semana, né? Agora, o pastor de uma igreja, como uma autoridade espiritual que é, isso não dá para negar, biblicamente falando, ele envia o seu povo, as suas ovelhas, com uma palavra de Deus. Só isso. Agora, a completude do culto está nos elementos que o próprio Deus prescreve na palavra. Ou seja, o culto tem que ter palavra, pregação, tem que ter oração, tem que ter cânticos. Isso é o que formaliza o culto. Está lá Mateus 28:19, Atos 2:42, Colossenses 3:16. Então, se o culto tem palavra, oração e louvor, ele está completo. E quando for caso, os sacramentos, ceia e batismo, né? Agora, nós usamos esse costume da bênção apostólica porque é algo que já vem do tempo dos apóstolos, mas não é uma regra, uma lei. Então, só uma curiosidade aqui, porque às vezes você pode pensar, mas por que é que todos no final do culto a gente coloca as mãos assim? Porque tem pastores que dizem isso, né? Coloca as mãos na posição de receber, aí coloca a mão para cima. Por que é que a gente faz isso? A gente faz isso porque é um hábito dos apóstolos e o pastor, como uma autoridade espiritual que é, ele despede as suas ovelhas, né, o seu povo, com uma palavra de Deus para a sua vida, que é, no nosso caso, um resumo de todo o Evangelho. Olha, no verso 3, então, entrando agora no verso 3, começamos o grande hino da graça. Do verso 3 ao verso 14, nós no português não entendemos tão bem a joia que é esse texto. É uma joia única nas Escrituras. No grego, todo esse texto é uma frase só, uma frase enorme, com 202 palavras, e que funciona como um hino de louvor à Trindade. Por que que eu digo que é um hino de louvor à Trindade? Porque só nessa única frase, que para nós em português, e que depois que foram divididos os versículos, parece que são várias coisas, mas que é uma única frase,
nós vemos o agir das três pessoas da Trindade de uma forma literal e clara, e claríssima. Eu não sei como é que há pessoas que ainda não creem das principais doutrinas do cristianismo desde o início, né? Que não é algo que começou na Igreja Católica, que não é algo que começou em Roma, não, desde o início, né? E olha, hum, alguns estudiosos, teólogos, chamam esses 11 versículos de hino das bênçãos espirituais, né? Porque o tema central é essa abundância de bênçãos em Cristo, bênção trinitária, porquê? Porque ele mostra a obra do Pai na eleição e predestinação, do verso 13 ao verso 6, do Filho na redenção, do verso 7 ao verso 12, e do Espírito como selo e penhor, do verso 13 ao verso 14. Então, essa única frase aqui, do verso 13 ao verso 14, é algo maravilhoso para nós, como cristãos, um louvor a Deus, um louvor a Cristo, um louvor ao Espírito Santo, e para cada uma dessas atuações do Pai, do Filho e do Espírito, termina com para louvor da sua glória. Vemos três vezes e no final de cada uma dessas atuações. Então, do verso 13 ao 14, nós temos o grande hino da graça de Deus, o Pai que elege, o Filho que redime e o Espírito que sela. Tudo isso numa frase em grego com 202 palavras. Vamos então ler essa frase. Claro que em português a coisa parece diferente. Começa no verso 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Atenção, meus irmãos, o foco de Paulo são as bênçãos espirituais do Espírito, não meramente materiais. O foco das bênçãos de Deus não está nesta terra. Muitos buscam a Deus como uma lâmpada mágica, que eu esfrego a lâmpada e sai um gênio e eu peço três desejos. Muitos veem Deus como isso. Muitos veem Jesus como isso. Infelizmente, eu quero uma boa esposa, eu quero um bom carro, eu quero uma boa casa. Não, pastor, mas eu não posso pedir isso. Eu posso, pode pedir tudo para Deus, né? Mas o foco e o principal são as bênçãos espirituais. O foco do Evangelho está no espiritual e não no material. Deus pode suprir o material? Sim, mas no necessário, nunca no supérfluo, nunca para esbanjar, nunca para luxar, nunca para que outros vejam, nunca para vaidade, nunca para soberba. Atenção, muitas coisas que nós pedimos a Deus é para demonstrar para os outros que vencemos, que conseguimos, que passamos por cima, movidos por ganância, por soberba. A palavra de Deus nos ensina que Deus, as nossas bênçãos do Senhor são primeiramente a nível espiritual. Ok, pastor, mas o que é que são, o que é isso de bênçãos espirituais? E em que é que essas bênçãos têm impacto na minha vida terrena? Porque talvez você possa se perguntar isso. As bênçãos espirituais, elas não são algo místico que a gente não possa usufruir hoje. Elas são dádivas do Espírito, que nós adquirimos em Cristo e que ultrapassam o plano natural, por isso Paulo diz nas regiões celestiais, mas que também têm efeito concreto na nossa vida diária. As bênçãos celestiais têm ação nos mais variados aspectos da nossa existência. Por exemplo, em relação à nossa identidade e posição em Cristo, o que é que Deus fez por nós? Que bênçãos são essas? Então, primeiro, Ele nos elege com amor eterno. Eu não sei se você sabe, mas você foi querido antes de existir. Eu não sei se você sabe, mas você foi amado antes de existir. Outro
Outro privilégio dessas bênçãos é que Deus te adotou. Deus é um pai de verdade. Deus é um pai de verdade. Como pai, você tem acesso a ele. Deus, ele está num alto e sublime trono, tá, mas você tem acesso a esse alto e sublime trono também. Deus, ele é um pai porque você tem acesso a ele e porque ele te corrige também. Ele te ensina também, através do Espírito Santo, que te confronta quando nós erramos, quando nós falhamos, que às vezes nos repreende. E Deus é um pai porque temos acesso, porque Ele nos corrige e porque temos herança com Ele. Porque nós somos herdeiros com Cristo de tudo aquilo que há de vir. Novo céu, nova terra, nova realidade. Nós, como filhos de Deus, herdamos juntamente com Cristo isso. Olha outros benefícios dessas bênçãos espirituais. Nós temos redenção e perdão. Não existe dívida pendurada em nosso nome. Quando nós nos entregamos a Cristo e recebemos essas bênçãos do Senhor espirituais, não existe mais acusação contra nós. Nós somos justificados. Deus nos declara justos para quem crê em Jesus Cristo. Nós somos reconciliados, nós temos paz com Deus, porque nós já não somos inimigos de Deus, e nós temos a paz de Deus, porque nós, independentemente das circunstâncias, nós sabemos qual é o nosso lugar. E nós temos o selo do Espírito Santo, ou seja, a certeza de pertencimento e garantia de futuro. Então vemos que isso são só algumas bênçãos espirituais no que diz respeito à nossa identidade e à nossa posição em Cristo. Mas ah, em relação à nossa vida interior, ela é também transformada, porque nós temos um novo coração e um novo desejo. Quando nós recebemos Jesus, né? Parte dessas bênçãos celestiais é isso: novas vontades, novos desejos, vontade inclinada para Deus e para as coisas dele. Nós somos iluminados, os olhos do nosso coração abrem, enxergam esperança, enxergam herança, enxergam poder que está sobre as nossas vidas. Né? Nós recebemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é bênção palpável no nosso temperamento. Talvez você pense assim: epá, se fosse antigamente eu saltava uma tampa, brigava, xingava, mas hoje você não faz isso. Por quê? Porque o Senhor te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Hoje você é liberto da escravidão do pecado. Você hoje pode dizer não. E antes você não conseguia dizer não. Antes você não conseguia dizer não ao cigarro, você não conseguia dizer não ao tabaco, ao álcool, às drogas, à prostituição, à mentira, à fofoca. E hoje você é livre, você consegue dizer não. Hoje você tem uma consciência limpa, porque você sabe que não há nenhuma acusação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje você tem consolo e coragem, fortalecimento em meio às perseguições e às provas, porque você sabe que maior é o que está consigo do que aquele que está no mundo. Então nós vemos que a sua vida interior é transformada, a nossa posição em Cristo é fortalecida e até em vida comunitária. Hoje nós temos paz entre diferentes. Como é que pensa assim? No meio de uma igreja com tantas pessoas diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas somos um só povo, de nacionalidades diferentes, lugares, criações, educações, mas somos um só povo e temos paz uns com os outros. Nós temos os dons do Espírito que edificam-nos mutuamente, nós temos a palavra que nos é ministrada, nós temos acesso ao Pai em oração, nós temos o cuidado da igreja uns pelos outros, um cuidado pastoral. Nós temos direção e propósito na história, esperança no chamado, um futuro certo. Um futuro certo. Nós não estamos ao vento, sem futuro, sem esperança, né?
nós reorganizamos as nossas prioridades, nós temos a autoridade de Cristo sobre poderes, liberdade do medo, de força, de superstição. Deus nos usa como cartas vivas. Olha, é que às vezes a gente pensa assim, ai, mas que bênçãos espirituais são essas? Eu já enumerei aqui umas 10 mais. E isso tudo, todas essas bênçãos espirituais aparecem no dia a dia. Quando você perdoa, quando o normal seria guardar rancor. Mas você perdoa porque você sabe que também foi perdoado. Quando você confessa o pecado sem esconder, porque você sabe que você tem um pai que te ama, que quer te ajudar, que está disposto para ouvir, para te perdoar. Quando você rompe com um vício antigo, um hábito, porque você sabe que dentro de si existe um poder, uma capacidade, uma força do espírito para isso. Quando a sua casa muda o clima, já não tem aquela gritaria, já não tem aquele insulto, já não tem aquela acusação, o que tem agora é a paz de Deus. Irmãos, essas bênçãos, quando Paulo diz assim, olha, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, é muita coisa, meus irmãos. Só que nós temos tendência a considerar a bênção como coisas materiais, trabalho, casa, carro, ah, sei lá, sucesso, mas não é disso que o Paulo está falando. Mas essas bênçãos espirituais, elas têm influência também na nossa vida física. Então vemos que essas bênçãos têm um impacto profundo na nossa vida natural. E ele nos deu essas bênçãos e no verso 4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para andar de qualquer jeito? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Vemos que a eleição ela é anterior ao mérito, ela não existe mérito para nós. Ela tem um propósito moral, né? Para sermos santos e irrepreensíveis. Mas ela não está apegada ao mérito, né? Essa, essa santidade e o ser irrepreensíveis é uma marca daquele que é salvo, daquele que o Senhor escolheu. No verso 5 diz que em amor nos predestinou, nos adotou por meio de Jesus segundo a sua vontade. Porque Deus nos amou, Ele mesmo nos predestinou para sermos o seu povo. Mas muito mais do que um povo, o Senhor nos chamou, muito mais para ser um ajuntamento de pessoas, muito mais para ser uma assembleia. O Senhor nos chamou para ser seus filhos. Meus irmãos, o Senhor quer que você seja filho dele. Viver como um filho dele, um filho que tem prazer em estar com o pai, um filho que tem prazer em falar com o pai, um filho que tem confiança no pai, não é que tem medo, não vou falar para o meu pai porque ele vai me castigar, não, um filho que tem um pai que ama e que está lá, olha, a palavra que diz, olha, tendo ousadia para entrar na presença do Senhor, pelo aquilo que Cristo fez por nós. Mas Cristo fez por nós porque o Pai assim o estabeleceu, porque Ele quis estar conosco. Deus predestinou a igreja antes da fundação do mundo. O plano estava traçado do início. E porque havia um plano, a criação ela teve viabilidade. Caso contrário, seria uma catástrofe se não houvesse esse plano. Se não existisse o plano da redenção, Deus teria criado um ser para ir para o inferno. Mas pela graça do Senhor, Jesus foi enviado para resolver o problema que já era previsto pela sua omnisciência, que é a rebelião do homem. Por isso, Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E tudo isso serviu para aquilo que diz no verso 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente. O fim é esse. O fim de todas as coisas é o louvor da glória da sua graça. Essa graça que acha em Jesus. Esse Jesus que agora já falamos do Pai, né? Agora, a partir do verso 7, vamos falar do Filho. Esse Jesus que nele temos achado graça, redenção, pelo sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Redenção, meus irmãos, significa libertação por um preço pago de resgate, né? E o preço foi o sangue de Jesus Cristo, não a nossa performance. Nós não fomos salvos porque nós tocámos nos botões certos, acertámos o código. Não! Nós fomos salvos gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus, pela redenção que Cristo pagou por nós e que nos remiu de todo o pecado. Um perdão real, não um perdão simbólico, um perdão real. Verso 8: Deus derramou sobre nós essa graça em toda a sabedoria e prudência. A graça não é cega, ela vem com sabedoria e entendimento prático. Deus não só perdoa, ele reordena a nossa maneira de pensar e agir e decidir. Porque a graça ela é muito mais do que um favor imerecido, algo abstrato sobre as nossas vidas. É algo que tem um impacto, que nos move, que nos transforma, que nos faz reordenar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir. Olha o que é que Romanos capítulo 2 verso 2, capítulo 12 verso 2 diz: transformai-vos pela renovação da mente. A própria palavra arrependimento significa mudança de mente. A graça é uma força capacitadora para nós. Por isso que Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Por isso que Paulo diz a Timóteo: fortalece na graça que há em Cristo Jesus. E essa graça Deus derramou sobre nós em toda a sabedoria e prudência. A graça te dá sabedoria para lidar com situações, para lidar com injustiças, para lidar com afrontas, para lidar com fraquezas. A graça nos faz prudentes, a graça nos faz vigilantes, a graça nos faz estar atentos, não vacilar, como falámos ontem no culto. A graça nos faz entender a vontade de Deus. Olha o que é que diz no 9: desvendando o mistério da sua vontade em Cristo. Esse mistério que bíblico, esse plano oculto que agora é revelado. Ao contrário daquilo que o povo judeu pensava, que o centro do plano era Israel contra as nações, né? O centro desse plano é Cristo, como cabeça de um novo povo que inclui judeus e gentios. Olha o que Gálatas capítulo 3, do verso 27 ao 29 diz: e todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Então, todos os que são de Jesus se revestiram de Jesus. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois um de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, o povo judeu foi o povo pelo qual Deus decidiu se revelar ao mundo, tendo cumprido o seu propósito em Jesus Cristo. Então, a graça, ela nos revela os propósitos de Deus. No verso 10 diz: para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós vemos que o plano de Deus, ele é universal, todas as coisas. Deus não é um Deus tribal. Deus não é o Deus de Israel. A palavra diz que Deus é Deus de toda a terra. Você lembra quando Elias estava lá na caverna aborrecido? Aí Deus chega perto dele e tal, dá ali uma conversa com ele e diz assim: olha, vai lá na Síria e unge, hum, não lembro do nome da pessoa, unge ele como rei. Aí pensa assim: mas como assim vai lá na Síria? Mas Deus não é Deus de Israel só? Não, não. Deus é Deus de Israel, Deus é Deus da Síria, Deus é Deus da Babilônia, Deus é Deus da China, Deus é Deus da Rússia, Deus é Deus de toda a terra. Deus não é um Deus tribal. Deus não é um Deus dos evangélicos.
Nós achamos que Deus é evangélico, né? Mas Deus é Deus de toda a terra. É isso que ele está dizendo. O plano de Deus é universal e Cristo é o ponto de recapitulação da história do universo. O Evangelho não trata só de almas. O Evangelho não se trata de uma só nação. O Evangelho não trata de uma religião. O Evangelho fala da recomposição do universo sobre o cabeça que é Cristo. Refazer tudo novo. Nova criatura, aí fala de nós, novo céu e nova terra. Não é o que nós vemos lá no final? Tudo debaixo do domínio de Jesus. Verso 11 diz: Nele fomos também feitos herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Então, o grego aqui, ele permite as duas ênfases. Ou fomos feitos herança, sendo herança de Deus, ou recebendo herança, sendo participantes das promessas. Tanto uma versão como a outra é aceite, né? Mas em ambos os casos, a nossa segurança é que Deus executa tudo em nós. Para quê? Verso 12: para que sejamos para o louvor da sua glória. Nós esperamos em Cristo. Irmão, irmã, em quem você espera? Em quem você coloca a sua confiança? Porque isso é algo que nós temos falado muito ultimamente, mas nós devemos pensar: a nossa confiança está onde? Na força do meu braço? Na minha estratégia intelectual? Onde é que está a tua esperança? Se a tua esperança está em Cristo, amém. Agora, se a tua esperança está em ti mesmo e nos homens, a Bíblia diz que nós somos, que tu ou eu, quem pensar assim, somos os mais miseráveis de todos. Nós devemos esperar nele. Jesus, em Jesus, é esse o nosso lugar. Em Jesus, é nele que nós devemos confiar. É nele que devemos permanecer até que ele venha. E o que nos faz ser perseverantes em Jesus é o selo que está sobre nós. Agora entramos na terceira pessoa da Trindade. Verso 13: em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o Evangelho, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito da promessa. Olha a ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui: ouvir, crer, selar. O selo é marca de propriedade. Os crentes têm dono e o nosso dono é Jesus. Não nos podemos submeter a outros senhores. Selo é marca da autenticidade. Os crentes não são fake. Nós não somos fake. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. Nós reconhecemos as nossas falhas. Nós não temos que fingir ser o que não somos. Nós somos autênticos e temos um Espírito Santo a habitar em nós que nos lembra e que nos faz confessar a nossa autenticidade. O selo é marca de proteção. Os crentes são guardados em Cristo e nada nos vai separar dele. Então, é esse o selo que nós temos. Os que ouvimos, cremos e o Espírito Santo nos sela. Verso 14: ele não é só selo, ele é penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo é o adiantamento, é uma entrada de uma herança futura. É como se você fosse comprar algo, mas deixa ali uma entrada para reservar, porque depois você vem resgatar, né? Então, o Espírito Santo é essa entrada, é a garantia de que o restante virá, né? A sua propriedade reforça que pertencemos a Deus e que Ele vai completar aquilo que começou, conforme Paulo diz aos Efésios capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O selo é a garantia que ele que começou essa boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. E assim termina esse hino à graça, né? E Paulo começa aqui agora uma oração de ações de graças
pelo aquilo que os Efésios estavam vivendo e aquilo que ele queria que esses Efésios evoluíssem, né? Ele começa o verso 15 falando assim, olha, por isso, né, por essa razão, por tudo isso que a gente falou agora, porque eles tinham entendido, ouvindo a fé que têm no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, vemos que essa fé no Senhor ela gera um amor para com todos os santos. Isso é muito importante nós entendermos. Fé vertical gera amor horizontal. Os sinais, né, que acendem essa oração de Paulo, né, essa fé e esse amor, porque quem tem fé e não ama é uma fé falsa. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós vemos que essa fé vertical, essa fé em Deus, ela obrigatoriamente, se ela for uma fé verdadeira, ela vai gerar um amor horizontal. E no verso 16 diz: não cesso, Paulo diz: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aqui está o relato de um movimento pastoral de Paulo em relação a essa igreja. E um movimento que qualquer pastor que se pregue, que se preze, deve fazer, né? Ações de graças contínuas pelo seu povo, intercessão específica pelas necessidades de cada um. Qualquer pastor deve fazer isso. Ministério não é só ensino, ela é também intercessão ativa diante de Deus. Qualquer líder demonstra a sua liderança pelo cuidado e zelo pelos seus liderados, ensinando, guiando e orando por eles e com eles. Não tem como separar essas três responsabilidades do líder, do pastor: ensino, direcionamento e intercessão. E quanto mais o líder ora, mais os seus liderados será mais fácil será ele liderar os seus liderados no trabalho, na orientação do seu ministério. E Paulo entendia isso, e Paulo diz: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós, ou seja, intercedendo por cada um especificamente. Mas ele tinha uma razão para essa intercessão. No verso 17 ele diz: para que Deus vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. O alvo da oração de Paulo não é mudar as circunstâncias, porque eles estavam vivendo perseguição, porque havia dificuldades, ou por bens materiais. Não. O alvo da oração de um pastor, de um verdadeiro pastor, é para que os seus liderados, as suas ovelhas, como era o caso aqui de Paulo, entendem, conheçam Deus melhor, né? E que tenham sabedoria para aplicar esse conhecimento, né? Porque se eu conheço a palavra, se eu prego a palavra, mas se eu não aplico isso que eu conheço, né? Então é infrutífero, né? Então Paulo ele pedia para que eles tivessem um espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento de Jesus, e enxergar a verdade. Paulo desejava que os irmãos não tivessem dúvidas de quem que eles eram em Jesus. No verso 18 diz que tivessem os olhos do coração, é aqui uma figura de linguagem, né? Porque o coração não tem olhos, mas aqui também não está falando do coração um músculo, né? Ah, que tivessem os olhos do coração iluminados para saberem qual era a esperança do chamado. Quando fala em coração na Bíblia, não fala do músculo, fala do centro das suas vontades, né? Do centro da vontade humana. A Bíblia diz que aquilo que governa o nosso coração nos governa. O próprio Jesus falou isso em Mateus 6:21. Onde está o teu tesouro, está também o teu coração.
E Paulo orava para que eles conhecessem Jesus e para que eles tivessem o seu coração iluminado para as coisas que verdadeiramente são importantes. Porque muitas das vezes o nosso coração está em coisas supérfluas, o nosso coração está em coisas perecíveis, às vezes o nosso coração está em coisas que não nos adiantam muito. Pode nos ajudar durante alguns anos, mas é perecível, acaba. E ele diz: olha, coloquem o vosso coração naquilo que é eterno, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é proveitoso para as vossas almas. Ele fala da esperança do chamado, saber o porquê que o Senhor nos chama, o impacto que isso deve ter na nossa vida, a riqueza das glórias que nós herdamos também. Quando entendemos essas riquezas de Deus que nós falamos lá no início, né? Todas as sortes de bênçãos, como dificilmente nós deixamos nos enganar, como dificilmente nós vamos trocar essas coisas que são tão importantes para nós, que são eternas, por coisas passageiras. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor tem para nós não dá para descrever com palavras. João tentou descrever o que ele viu lá em Apocalipse. Ele usou os materiais mais preciosos que ele conhecia. Ele usou ouro, ele usou prata, ele usou pedras preciosas, ele usou cristal. Mas quando Paulo viu, ele diz: olha, eu não posso nem falar o que eu vi. João foi mais amigo, tentou descrever. Paulo, ele não arranjou palavras para descrever coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Ele diz: olha, eu fui levado ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que o homem não consegue explicar. Então, nada neste mundo, porque seja muito valioso, se compara ao que Deus tem preparado para nós. E Paulo diz assim: olha, eu oro incessantemente para que o vosso coração esteja iluminado com essa verdade, para vocês conhecerem Deus, para vocês saberem a esperança do vosso chamado. Verso 19: a grandeza do seu poder, a suprema grandeza do poder para conosco que cremos, segundo a atuação da força do seu poder em nós, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando, fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Verso 19 e 20, acabei de ler. Paulo mostra, já estamos quase terminando, que a vida cristã não é movida por vontade própria, nem por capacidade intelectual e nem por estratégias humanas, mas pelo poder da ressurreição de Jesus. O poder da ressurreição de Jesus é o que moveu o Evangelho. Paulo afirma, 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O poder da ressurreição é fundamental para nós cristãos, porque a ressurreição foi o selo de Deus na obra de Cristo. Paulo foi tão ousado quando ele desafiava os irmãos com esse facto histórico que ninguém podia negar. Quando ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Sabe porque é que Paulo podia dizer isso? Porque mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Nessa altura que Paulo manda esta carta para os Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, muitos desses irmãos ainda eram vivos. Então qualquer um podia testemunhar e perguntar sobre aquilo que é um facto confirmado. Paulo desafia alguém do seu tempo dizer que aquilo era uma mentira, sendo que mais de 500 pessoas presenciaram. Isso é muito poderoso, meus irmãos. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, havia passado cerca de 5 anos da cruz. Não era uma lenda que foi alimentada ao longo dos séculos. Era algo comprovado, com testemunhas oculares de muitas pessoas que ainda viviam. Eu desafio os irmãos a lerem 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 14. Né? Mais de 500 pessoas. Era um acontecimento comprovável, investigável. A nossa fé, meus irmãos, é algo que nós podemos investigar. Existem documentos não cristãos que falam da ressurreição de Jesus. Nós cristãos pregamos uma verdade comprovável historicamente. Os apóstolos entregaram as suas vidas por uma verdade. O mesmo não aconteceria se fosse uma mentira. Jesus ressuscitou e hoje está à direita de Deus e partilhou a sua autoridade e o seu poder com a igreja.
Verso 21. Ele está acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo é superior a todos os seres espirituais e estruturas de poder, a qualquer governo humano. Não tem macumba, irmãos, para cristão. Não tem mal olhado que pegue em cristão. Não tem obra de feitiçaria. Não tem diabo, não tem demónios. Jesus Cristo, em qual nós estamos, é superior a tudo isso. E nada pode ir contra aqueles que estão em Jesus. E essa frase aqui, no contexto de Efésios, que era um contexto de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, era libertador para aquele povo, como é libertador para nós, que também alguns de nós viemos de um meio onde existem essas obras de macumba, feitiçaria e bruxaria. Verso 22. Ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. O domínio de Cristo é universal, celestial e Deus deu Jesus para nós. Jesus governa tudo para o bem do seu corpo, que é a igreja. E para terminar, verso 23. A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Só uma última observação. Às vezes nós dizemos que a igreja está fraca. Às vezes nós dizemos que a igreja está frágil. Às vezes nós pensamos que a igreja está em decadência, mas não, meus irmãos. A igreja ela é poderosa. A igreja ela é vitoriosa. A igreja ela é santa. A igreja é a manifestação plena de Jesus. A igreja é o corpo por meio do qual Cristo pleno se expressa ao mundo. A igreja é o lugar onde a presença cheia de Cristo habita e transborda. Então, eu convido a fazer parte dessa igreja de uma maneira verdadeira, de uma maneira plena, de uma maneira sincera. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Passámos 2 minutos do horário. Não saia. Eu queria deixar 3 minutinhos antes de desligarmos para podermos orar juntos. Alguém que queira fazer alguma pergunta ou então fazer alguma observação, acrescentar algo, né? Aprendemos juntos, partilhamos ideias juntos, tá bom? 2 minutinhos só para que a gente possa depois encerrar e orar todos juntos. Aguarde só mais um pouquinho para que a gente possa terminar juntos. Alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer algum tipo de pergunta? Não tenha vergonha, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa também. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Não existem perguntas erradas, existem respostas erradas, mas as perguntas são sempre certas, não é? Ô, Ninguém. pastor, Fernando, meu irmão, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí acompanhando. Pai do O senhor Senhor. falou, eu quero fazer uma pergunta aí que é algo que muitas vezes eu já vi há várias respostas de vários pastores, eu queria saber do senhor. O senhor falou, o senhor, logicamente, biblicamente, a palavra de Deus nos diz que nós temos autoridade, poder. Cristo nos deu isso, né? Nos deu essa, a autoridade e poder que foi dada aos discípulos, né, aos apóstolos naquela época. O senhor acha hoje, é diferente de hoje? O que eu quero dizer? Que autoridade e poder, quando você tem autoridade e poder, igual o nosso Cristo, ele liberta, ele cura, ele sara, ele salva. Amém? Então, o que eu vejo assim, hoje, eu vejo assim não sei se é uma fragilidade, não é falta de poder, eu não estou falando assim, mas o que eu vejo hoje, assim, você vê uma igreja irmãos da nossa comunidade, ou de várias igrejas, pessoas que vêm doentes espiritualmente, né, fisicamente. Naquela época, os discípulos, né, os apóstolos, com a autoridade do nome de Jesus, era instantâneo, era ali, pup, na hora. E por que hoje está tão diferente, pastor? Tão diferente do que era antes? Porque a Uhum. gente olha as escrituras, eu vejo, se você for olhar as escrituras, principalmente de Paulo, Pedro, eles faziam coisas extraordinárias, extraordinárias, assim, de, nossa,
Que coisas maravilhosas que a gente vou ver o que eles fizeram. E por que isso hoje, normalmente, estou falando 2025 hoje. Estou falando dos Uhum. anos 2000 para cá, não. 2025 hoje se tornou um poder, não é um poder frágil. Não estou falando isso, não. Será que nós, hoje, como igreja, não estamos sendo capazes de ter fé ou é a vontade de Deus para que seja cumprido isso? Olha, e vamos ver o que a Bíblia nos mostra é que havia verdadeiramente uma autoridade especial sobre a vida dos apóstolos. Sim, sim, sim. Tanto que Paulo, ele, quando defende a sua autoridade apostólica, ele defende por todo o agir de Deus sobre a vida dele, milagres, maravilhas. Então eu acredito que havia sim sobre os apóstolos uma Sim. autoridade específica, Ah, como aqueles que iam desbravar o evangelho pelo mundo afora. sim, Agora, eu acredito que nós também temos autoridade. sim. Eu acredito que nós temos também autoridade. O Hum, que acontece hoje é que estamos a falar de pessoas que viviam exclusivamente para o Evangelho. entendi. Exclusivamente, não tinham Hum, outro tipo de preocupações. Era para orar e palavra, e ministrar nas pessoas, né? Então, uhum, hoje é muito difícil alguém conseguir isso, né? Hoje é muito difícil uhum. alguém conseguir isso. Mas eu acredito sim que Deus deu autoridade aos seus filhos. A Sim, Bíblia diz isso. Eu acredito sim. Agora, quando a gente vê na Bíblia, as pessoas que foram curadas, por exemplo, por Jesus, elas queriam ser curadas. sim. Elas buscaram Jesus. Elas queriam ser curadas. Né? Tem a questão, às vezes, até daquele paralítico que foi descido, né? Uhum. Sim, sim. Os seus amigos, ali foi uma cura por intercessão, né? Uhum. Os seus amigos criam que Jesus ia curar aquele homem, né? Então a gente vê que hoje, eu tenho Hum, toda a certeza disso. Hoje, quem se aproxima de Jesus, crendo que ele cura, crendo que ele liberta, que estamos a falar de sim. doença da alma, e também doença Uhum. física, que doença física às vezes pode não curar, atenção, pode não ser propósito de Uhum. Deus, Sei, né? sei. Ou pode ser o propósito de Deus não curar, né? Temos que ver isso aí, porque Uhum. como assim que é o propósito de Deus não curar? Porque às vezes através da doença a pessoa se aproxima de Jesus, através há outro familiar que se volta mais. Então tem um mil e um propósitos. Mas quando falamos na área espiritual e a autoridade que eu acredito que nós temos é na área espiritual para expulsar demónios, para repreender espíritos malignos, para pregar a palavra com autoridade e para libertar, mas as pessoas têm que querer ser libertas. Ah, Que era aquilo que a gente via quem ia ter com Jesus queria ser liberto, queria ser curado, sim, né? Só que hoje as entendi. pessoas querem ser curadas, mas querem outras coisas, querem não tem, não existe a fé como a gente vê esses homens, essas pessoas de antigamente, né? Uhum. As pessoas não creem. A Bíblia diz que Jesus não fez muitos milagres na sua terra natal porque as pessoas não criam. E Jesus era Jesus, por amor de Deus. É E verdade. ele não fez. Ele diz que não conseguiu, não fez porque as pessoas não criam. Então Uhum. eu acho que hoje é um pouco isso. É a falta de nossa vida com Deus, Sim, ao mesmo nível de que aqueles homens tinham no tempo dos apóstolos, que entendi. não estavam preocupados em nada, estavam preocupados em orar e ministrar a palavra e mais nada, né? E a falta de fé do povo. Ah, E a falta certo. de fé do povo. Porquê? Ah, Porquê é que os apóstolos dizem. Porquê é que os apóstolos têm os diáconos? Para que eles não se ah, preocupassem com os problemas da igreja, né? entendi. Porquê que surgiram os diáconos? Para que os apóstolos não se preocupassem com os problemas da igreja. Está lá em Atos capítulo 6. Para que eles pudessem fazer o quê? Orar e ministrar a palavra. Entendi, Só que entendi. hoje os pastores, os missionários não fazem isso. Hoje o pastor leva aqui, vai para cá, preocupa com isso, preocupa com aquilo, preocupa com aquilo. Às vezes, de tanto servir na igreja, o menos tempo que tem é de orar e preparar a palavra. Já Sei, pensaram entendi. nisso?
Já né? é bem pensado isso, hein? Isso é verdade. Tá vendo? Então, Uhum, às vezes falta isso. Às vezes falta isso. Falta fé por parte das pessoas, porque Jesus às vezes uhum, curava e perguntava assim: você crê? Né? uhum, Né? E falta também um posicionamento maior de quem está à frente, né? Para se retirar mais para isso, uhum. ok? Ok, bem explicado. Obrigado, pastor. Amém? Mas eu acredito mesmo Hum. que existia algo diferente com os apóstolos, aqueles ali do princípio, né? É porque eu Tinha que falo isso, ser para que. eu falo Tinha isso, que pastor, ser. porque é o seguinte, nós estamos na casa da nossa congregação, né, a gente vê pessoas ali, igual pessoas que vêm doentes, vêm, né, pessoas que estão enfermas fisicamente, e a gente tem essa vontade, assim, nós oramos com fé para que Cristo sare, né, para que Cristo sare, e muitas vezes não acontece, e isso aí a gente fica assim, poxa, será que essa autoridade de Cristo não está em mim e tal? Mas agora É, eu compreendi o que o senhor quis dizer é, agora. porque as doenças físicas, as doenças físicas, às vezes é propósito de Deus também. As questões espirituais já tem muito da Hum, fé da pessoa e dela crer mesmo, não pegar é em verdade. Cristo, ter fé, entendeu? Então, Entendi, entendi. me- Então, bem meus explicado. irmãos, Obrigado. amém, obrigado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Queria dar um paz do Senhor aqui a Lana, paz do Senhor, Lana, bom te ver por aqui. Jefferson, meu irmão, um abraço. Armindo, um grande abraço a todos. Heitor, a Angélica, que eu acredito que é a Angélica do Jefferson. E os irmãos que já são habituais, um abraço a todos vocês. Muito obrigado por esse momento. Vamos orar para terminar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, por podermos ter estado aqui na tua presença. Que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar a cada dia, Pai. Queremos saber mais do Senhor, conhecer mais do Senhor e viver esse evangelho poderoso que o Senhor deixou para nós. Que a tua presença e o teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos guiando, nos direcionando e nos preparando para esse grande dia em que estaremos com o Senhor. Obrigado por tudo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, um grande abraço e até à próxima.